Olá, bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e o tema de hoje é SINAM e notificação compulsória em doenças e agravos. Hoje é a aula 2. Vamos falar sobre os critérios para que a doença seja considerada de notificação compulsória, os tipos de fichas do SINAM, como funcionam o fluxo de notificações e os prazos. Você sabe o que é encerramento dos casos notificados? Falaremos também sobre a legislação e portarias, Lista Nacional de Notificação, doenças notificadas somente após a confirmação e a importância de notificar. Tome notas, aproveite e já se inscreva no canal. Quem não assistiu à aula 1, recomendo que assista, para você entender os princípios básicos do sistema SINAM e o que é notificação compulsória, o que pode ser notificado. Já falamos sobre o que é agravo, doenças e eventos de saúde. Assista a aula 1 para você compreender os princípios básicos para notificar corretamente. O que é avaliado para uma doença ser considerada de notificação compulsória? Vejamos os critérios. Primeiramente, é avaliado a magnitude, que são doenças com elevada frequência. Se ocorre um aumento da incidência, da prevalência e de mortalidade, então é uma doença de ampla magnitude. O segundo critério é o potencial de disseminação, que é a transmissibilidade da doença. Dependendo da forma de transmissão, a doença pode disseminar mais rápido. Pode ocorrer a transmissão por contato, gotículas, aerossol, vai depender da doença e de sua forma de transmissão. O terceiro critério é a transcendência, que tem características clínicas e epidemiológicas, como, por exemplo, a severidade, que é medida por taxas de letalidade, sequelas e hospitalização. Outras características da transcendência é a relevância social, que é o medo ou indignação social. Já a relevância econômica é a capacidade de afetar o desenvolvimento econômico, mediante as restrições comerciais e perdas de vida. Por exemplo, a Covid-19, que foi de relevância social e econômica. O quarto critério é a vulnerabilidade. É a disponibilidade de instrumentos específicos de prevenção e controle. Se faltar vacinas, aumenta a chance de exposição da população ao adoecimento, seja na saúde individual ou coletiva. A falta de instrumentos resulta em indivíduos vulneráveis a doenças. Quinto critério: compromissos internacionais. O Brasil tem acordos internacionais com a OMS e com a OPAS, que juntam esforços para alcançar metas de controle, eliminação ou erradicação de algumas doenças. A poliomielite foi erradicada no Brasil, mas no mundo não. Como existe a possibilidade de reintrodução do poliovírus selvagem, essa doença está na lista de notificação compulsória. O sexto critério é o Regulamento Sanitário Internacional, que também é referente a doenças de notificação compulsória a nível internacional, por exemplo, a síndrome gripal associada a coronavírus. E o sétimo critério é referente a endemias, surtos e agravos inusitados, que devem ser investigados e informados o mais rápido possível a autoridades responsáveis, para que seja desenvolvida uma notificação específica para essa doença, de acordo com a apresentação clínica e epidemiológica do evento. Então, todos esses critérios precisam ser analisados em conjunto, além de respeitar as características próprias de cada doença. E quem faz essas ações é a vigilância epidemiológica. Instrumentos de registro do SINAM. São os documentos para registrar as notificações, que são as fichas padronizadas pela Vigilância em Saúde. Uma via segue para a Vigilância Epidemiológica do município e a segunda via fica na própria unidade de saúde, arquivada no prontuário do paciente.
são 3 modelos de documentos para registrar as notificações. Primeiramente, temos a ficha individual de notificação, tem a ficha individual de investigação e a ficha de notificação e conclusão. No caso de requisição de exames laboratoriais, tem a ficha GAL. Com essa ficha, o usuário realiza a coleta de sorologia ou outros exames para fechar o diagnóstico. Lembrando que essas fichas são usadas para casos suspeitos ou confirmados de doenças ou agravos de notificação compulsória. Mesmo se não há nenhum caso de doenças ou agravos, as instituições devem fazer a notificação negativa, informando na ficha individual de notificação. Essa ficha é específica para cada doença ou agravo. Por exemplo, aqui na ficha de notificação da meningite, o que é considerado caso suspeito? É considerado caso suspeito criança acima de 9 meses ou adultos com febre, cefaleia, vômito, rigidez de nuca, etc. Então, na própria ficha, fala os sintomas e sinais de casos suspeitos. Na ficha consta o tipo de agravo, o município, a unidade notificante, consta os dados do paciente, além de antecedentes epidemiológicos, ou seja, se o paciente recebeu as vacinas, se tem doenças pré-existentes, entre outros fatores. E é importante saber se teve contato com casos suspeitos ou confirmados. Nos dados clínicos, tem os campos para preencher os sinais e sintomas. E aqui no atendimento, se ocorreu hospitalização ou não. Nessa parte, dados laboratoriais, é o laboratório quem preenche os resultados de exame de cultura, de PCR, entre outros. Com o resultado do exame, é possível confirmar ou descartar o caso. Se foi confirmado, qual é o tipo de meningite? E a evolução do caso, se resultou em alta, óbito por meningite ou óbito por outra causa. Fluxo de notificação do SINAM. Primeiramente, ocorre na unidade de saúde. O profissional de saúde preenche a ficha de notificação compulsória e a ficha de investigação. Se necessário, ele realiza a coleta de material biológico para pesquisa diagnóstica. A ficha do laboratório é a GAL. As fichas são enviadas para a vigilância epidemiológica do município, sendo que uma via fica no prontuário do paciente. Seguindo o fluxo, a vigilância epidemiológica do município digita as fichas no SINAM, através do sistema, para gerar a base de dados do município. Esses dados são transferidos através da rede informatizada do SINAM. Então, da Secretaria Municipal, o arquivo de transferência segue semanalmente para a Secretaria Estadual de Saúde. Lá na Secretaria Estadual de Saúde, é consolidado os dados e o arquivo de transferência deverá ser encaminhado quinzenalmente da Secretaria Estadual para a Secretaria de Vigilância em Saúde, a nível federal. E, por último, o Ministério da Saúde faz a consolidação da Base de Dados Nacional. Através dos boletins epidemiológicos são divulgadas informações. Os estados e municípios têm prazos para alimentar os dados no SINAM, e se as metas não for cumprida, deverão comunicar à Secretaria de Vigilância em Saúde em situações excepcionais. Então, a falta de alimentação de dados no SINAM acarretará em suspensão dos recursos financeiros do piso de atenção básica, que é o PAB. Se o município não atualizar e alimentar os dados por 2 meses consecutivos ou 3 meses alternativos, haverá suspensão do piso de atenção básica. Se o município não atualizar e alimentar os dados por 2 meses consecutivos ou 3 meses alternativos, haverá suspensão do piso de atenção básica, que é o PAB. Já os estados que não alimentar os dados no SINAM por mais de 60 dias, acarretará na suspensão das transferências dos recursos financeiros do piso de atenção básica, que é o PAB.
Como funciona o encerramento de casos notificados como suspeitos ou confirmados? Caso encerrado são todos os agravos que tenha as informações do diagnóstico final e data do encerramento preenchidos. O encerramento dos casos tem um período de tempo definido de acordo com o agravo notificado. Sarampo e rubéola têm um prazo de encerramento de até 30 dias após a data da notificação. Já a cólera, coqueluche, difteria, doença de Chagas, febre amarela, todas essas doenças aqui, dessa listagem, o prazo é de 60 dias após a data de notificação. Leishmaniose tegumentar americana visceral e a síndrome da rubéola congênita, o prazo é de 180 dias. Só que a síndrome da rubéola congênita são 180 dias após a data de nascimento da criança. Hepatites virais, o prazo é de 240 dias após a data de notificação. Já a hanseníase varia de 9 meses a 4 anos, pois vai depender do tipo de bactéria e se houve abandono no tratamento. E, por fim, temos a tuberculose. O prazo pode variar de 9 meses a 15 meses, porque depende do esquema de tratamento. A falta de encerramento dos casos de notificação compulsória após 60 dias do prazo estipulado para encerramento também acarreta em suspensão das transferências dos recursos que são destinados ao PAB, com exceção para os casos de hanseníase e tuberculose, por conta dessas particularidades no tratamento desses agravos. Na Portaria 1882, no artigo 6º, estabelece que a transferência dos recursos do PAB será suspensa caso os municípios, por 2 meses consecutivos, deixem de fornecer à Secretaria de Estado de Saúde para que estas enviem ao Ministério da Saúde as informações dos bancos de dados nacionais de vários sistemas, que é o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, além do SINASC, que é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, e o Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação, que é o SINAM, outros que venham a ser implantados também. Então, os estados e municípios têm prazos para enviar os dados de casos encerrados no caso de notificação compulsória, para não perder os recursos destinados ao PAB. Legislação e portarias. A Lei 6259 estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças. E a primeira portaria em relação à notificação compulsória é a Portaria 204 de 2016, que ela fala sobre as doenças, agravos e eventos de saúde pública. E nos serviços privados em todo o território nacional. Então, a Portaria 204 de 2016 é a primeira portaria sobre notificação compulsória. Ao longo dos anos, novas portarias foram criadas para incluir e atualizar a lista de agravos. Por exemplo, a Portaria 205 fala sobre a vigilância e saúde do trabalhador e da vigilância sentinela. Já a Portaria 207 de 2023 é uma atualização da Lista Nacional de Notificações Compulsórias de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. Estudem também a Portaria 2406, que fala sobre a notificação compulsória em violência contra a mulher, e a 782, que é a relação das epizootias de notificação compulsória. Lembrando que epizootias são as doenças ou agravos em animais, que a gente já falou lá na aula 1. Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. Na lista de notificações, tem um total de 53 doenças ou agravos, organizados em ordem alfabética. E na parte periodicidade de notificação, é o tempo em que a notificação deve ser enviada. Imediatamente é até 24 horas e semanal até 7 dias. Elas são enviadas para o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
na última coluna semanal, são as notificações enviadas para a Secretaria Municipal de Saúde, porque é referente ao local onde foi atendido o paciente. Vamos abrir o link para a gente dar uma olhada nas notificações, na Lista Nacional de Notificações Compulsórias. A última atualização da Lista Nacional de Notificações é da Portaria 217. Então, essa aqui é a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. Lembra o que é notificação compulsória imediata? São as notificações com prazo de até 24 horas para ser comunicadas, e a semanal tem até 7 dias. Por exemplo, o botulismo. O botulismo, a notificação é imediata no Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual e Municipal. Então, nesse exemplo, a notificação ela segue para as 3 esferas governamentais e é imediata, deve ser notificada em até 24 horas. Já a coqueluche também é uma notificação imediata, porém segue nas secretarias do Estado e do município. Outro exemplo de notificação imediata é o acidente de trabalho, mas esse agravo é notificado imediatamente só na Secretaria Municipal de Saúde. Já o acidente de trabalho com exposição a material biológico, como por exemplo um acidente de trabalho com pérfuro cortante, é uma notificação semanal e não imediata. Todas essas notificações semanais são da Secretaria Municipal de Saúde do local onde o paciente foi atendido. Na lista tem vários agravos e várias doenças de notificação semanal que devem seguir para a Secretaria Municipal de Saúde. Uma observação importante é que tanto a notificação imediata quanto a notificação semanal devem seguir o fluxo de compartilhamento entre as 3 esferas governamentais de gestão do SUS, estabelecidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde, que é do Ministério da Saúde. E as notificações imediatas do DF são equivalentes às da Secretaria Municipal de Saúde. Imprima essa lista, leia com calma e identifique as principais doenças e agravos de notificação imediata e semanal. Se atente para qual esfera de gestão a notificação deve seguir, porque tem muita pegadinha em prova sobre isso. O link da lista está na descrição e se você quiser imprimir, é só você acessar o site e vir aqui, impressão. Aí é só imprimir e estudar. Lembra que eu falei que tem algumas doenças que só podem ser notificadas após a confirmação? Então, a ficha de notificação não deverá ser utilizada para as doenças que são notificadas somente após a confirmação, como, por exemplo, a AIDS, inclusive gestantes com HIV positivo, esquistossomose em área não endêmica, hanseníase, leishmaniose tegumentar americana, tuberculose, sífilis congênita ou sífilis em gestante, doenças relacionadas à saúde do trabalhador, por exemplo, acidente de trabalho com exposição a material biológico, acidente de trabalho grave, câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, pneumoconioses e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Por que é importante notificar? Para detectar casos ou surtos de doenças. Assim, é possível adotar ações oportunas e custos efetivos, ações como isolamento de indivíduos e bloqueio vacinal. Notificar é importante para aumentar a sensibilidade na confirmação de doenças e agravos de notificação, e para melhorar a oportunidade no diagnóstico, no tratamento, notificação, nas medidas epidemiológicas de controle de doenças e agravos notificados. E é importante também para ampliar a definição etiológica das doenças, para detectar doenças emergentes e reemergentes, além de fortalecer o sistema de vigilância epidemiológica local e avaliar o impacto das medidas aplicadas.
Por esses motivos, é importante notificar, até porque a Lei Federal 6259 de 75 tornou obrigatório notificar doenças e agravos que estão na lista nacional do Ministério da Saúde. As referências bibliográficas estão na descrição. Gostou do vídeo? Dê um joinha e inscreva-se no canal. Até a próxima aula. Tchau!